Bom dia, meninas. Bom dia a todas. E hoje tenho uma palavra para trazer para vocês. Eu espero não me prolongar muito. Eu gosto de fazer coisas bem rápidas para não ficar cansativo. Mas primeiro oremos. Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção com as nossas famílias, com os nossos familiares, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por mais um dia que amanheceu e eu estou tendo fôlego de vida, eu estou viva, Pai amado. Abençoe cada uma aqui, família representada aqui nesse grupo, Senhor Deus. Traz tua palavra em minha boca, Senhor Deus, porque eu sou nada, Senhor Deus, eu sou pó. Traz palavra do alto, Senhor Deus, para os corações dessas amadas que estão aqui no grupo, Pai amado. Abençoe o coraçãozinho de cada uma delas. Essa palavra venha servir para a nossa alma, Senhor Deus, para reflexões e também para salvar vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Meninas, no vídeo passado eu falei sobre o perdão, né? E o tema continua: perdão. Quem perdoa é perdoado. E aí a parte central foi o abandono do pai, né? Que afeta milhares de famílias desse Brasil afora e no mundo afora, mas em especial no norte e no nordeste do Brasil. E agora, nesse vídeo, eu vou falar de um outro tipo de abandono. Eu não posso falar de um sem falar do outro. Eu tenho que falar. E esse é maior ainda, é o que afeta mais ainda as famílias do Brasil inteiro, gente. O tema é perdão. Eu vou falar sobre outro tipo de abandono. O abandono da carne da nossa carne, do marido. E esse abandono, ele pode ser em várias formas, como negligência emocional, pessoa negligente, deixa tudo para lá, e a pessoa que sabe, a violência doméstica, que eu vou já comentar com vocês, a traição e o desrespeito. Todos esses tipos aí é um tipo de abandono. Não é só sair de casa e nunca mais voltar, não. A pessoa é abandonada dentro da sua própria casa. Eu estou falando de milhares de mulheres que passam por isso ou que já passaram e ainda não conseguiram se libertar dessas dores. Nessas situações, a segurança e a paz devem ser priorizadas. A segurança dessas mulheres. Vou falar agora sobre a Bíblia. Em 1 João, o perdão é apresentado como um resultado direto da confissão. A pessoa, sabe, botar para fora, da confissão sincera de pecados a Deus, baseado na fidelidade e justiça. Ao a gente confessar, né, a confissão traz purificação de toda injustiça, que está em 1 João 1:9. Porém, negar o pecado é um engano. E qual é esse pecado? A falta do perdão, o ódio, a mágoa, a angústia, a tristeza, tudo isso junto. Por causa de quê? Esses pilares aqui que eu falei agorinha, que fazem parte do abandono. E está muito presente, gente. Não é porque você é crente que isso não existe. Vou já contar uma história para vocês. O perdão e o divórcio no cristianismo. Por que eu estou contando isso? Porque isso faz parte de todo esse abandono aqui que eu comentei ainda agora. Se o marido se arrependeu, gente, glória, né? Então, gente, e se o marido se arrepender? Glória! Você deve sim, sabe, liberar o perdão.
porque é bom dar uma segunda chance, não é verdade? E tentar restaurar o casamento em meio a tudo isso aí que eu comentei ainda agora com vocês, que é terrível. Tem muita gente que não consegue digerir isso. Pedir perdão. Mas o que está acontecendo? Os maridos não estão pedindo perdão para as suas esposas, sabe? Não. O que está acontecendo é que o companheiro continua como ele sempre foi, traidor, promíscuo. E em 1 Coríntios 7,15, o apóstolo Paulo ensina que se o cônjuge descrente decide abandonar o casamento, o crente está livre para seguir em paz, seguir a sua vida, né? Se o cônjuge... Porque uma pessoa que age dessa forma aqui, gente, ele não está crente, não. Ele está descrente, está longe de Deus. Então, a aplicação da Maria da Penha em relação a todos esses casos que eu falei. E eu vou já falar para vocês por que eu estou contando aqui sobre isso. No contexto evangélico, olha só como é que são as coisas, eu tenho dados. No contexto evangélico, os desafios culturais e teológicos são imensos, com cerca de 40 a 43% das mulheres evangélicas relatando violência doméstica, coisas dentro de casa. A interpretação distorcida da submissão, daquele capítulo lá da Bíblia que fala que as esposas sejam submissas aos seus maridos, e o medo do julgamento da igreja silenciam as vítimas. As mulheres ficam com aqui, ó, tudo entalado aqui na garganta, levando isso às vezes por anos, esses problemas. E dificultando a denúncia e a ruptura do ciclo, do abuso. Primeiro as mulheres recorrem ao pastor antes de buscar a polícia. E isso está aqui, ó, dentro das igrejas. De 40 a 43% das mulheres relatam violência doméstica. E todos esses tipos de abuso que eu mencionei ainda agora. E a passagem bíblica que diz assim, ó, mulheres sejam submissas aos seus maridos, são distorcidas, como eu comentei ainda há pouco, e isso mantém a mulher em relacionamentos por anos abusivos. E essa passagem bíblica que diz que a mulher seja submissa ao marido, está lá em Efésios 5, 22 e 23. Outra coisa, pressão religiosa. As vítimas relatam pressão para perdoar. Só que as mulheres perdoam, mas os maridos não continuam como elas querem, continuam perversos com as suas esposas. Os pastores mandam as mulheres orar mais e evitar o divórcio. O pastor sempre sugerindo renovação de votos em vez de denúncia. Isso traz transtornos, isso é um terror na sociedade, mas fica calado dentro de casa. Aí, gente, a mulher tem que perdoar. Ela passa por tudo isso, mas vai chegar uma hora que ela vai ter que romper com todo esse ciclo. E ela vai ter que perdoar. E é tanto problema envolvido nisso, que a Bíblia tem aquele versículo que fala aqui, ó, perdoar 70 vezes 7. Significa perdoar sem limites, perdão incondicional e contínuo, refletindo misericórdia divina, que liberte o coração da amargura. Quando a pessoa consegue perdoar, e esse perdão não é pouco não, ó, 70 vezes 7, é porque é muita coisa. A pessoa se liberta, sai uma carrada de areia, uma carrada de pedra de cima da cabeça dessa pessoa, dessa mulher. É uma atitude, uma decisão de amar. Perdoar não... Então, gente, perdoar não é conviver no mesmo teto, tá? Jesus, ele não ensinou a conviver com quem te fere. Ele te ensinou a expelir o perdão, a perdoar. Mas conviver com a mesma pessoa o tempo todo debaixo do mesmo teto, não.
E por que eu estou falando isso? É perigoso. A gente tem que realmente perdoar. Mas olha o que está acontecendo. Um estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a violência atingiu o maior índice desde 2016. Só nesse ano de 2025, que para o ano passado, foram 4.558 casos de violência doméstica. Somente em 9 estados. No nosso Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, ou seja, essa contabilização aqui são somente de 9 estados. E 1.568 mortes de mulheres. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, o diagnóstico levanta a discussão sobre o papel dos espaços da fé nessas situações embaraçosas e perigosas dentro de casa, na prevenção da violência e do acolhimento a essas mulheres que tanto sofrem. Gente, é muita mulher. Eu estou falando do Brasil inteiro agora, uma em cada 4 mulheres no Brasil sofreu agressão pelo parceiro atual ou pelo ex. Perigosíssimo. E enfatiza ainda, gente, os dados são assustadores. Dessas mulheres todas que eu falei, entre mulheres assassinadas e mulheres que sofreram tamanhas violências, 42% delas se identificam evangélicas. 42%. É muita coisa, gente. A gente não pode fazer vista grossa com esse tipo de coisa, que quase não é comentado. Há sabe, você não ouve. E as mulheres têm até vergonha, talvez, de comentar com outras. A mulher tem sido desestimulada a fazer a denúncia. Por quê? Porque ela tem medo de perder a família dela, mas essa família já está perdida há muito tempo. Ao sair do relacionamento, ela tem medo de denunciar por causa dos líderes das igrejas, dos julgamentos, gente. A mulher não pode ter medo de denunciar. Ela tem que fazer isso para a proteção dela e dos filhos. Vocês já viram vários fatos terríveis do que aconteceu com mulheres que não denunciaram ou que denunciaram e depois tentaram reatar. São conselhos que fazem com que a mulher siga na situação de violência. E é verdade. Vai orar mais, irmã, que o teu marido vai mudar. Ah, tá mudando. Perdão e reconciliação. Vamos ver isso? É possível perdoar sem se reconciliar, tá? Voltar a viver juntos é diferente. A reconciliação pode colocar a vida da vítima em risco contínuo, da vítima e dos seus filhos. Quem fez isso foi muito prudente. Eu falei na gravação passada, na ministração passada, está lá em Gênesis 40 a 45. José perdoou os irmãos de todo o coração, chorou, mas não colocou os irmãos para morar com ele no palácio. Cada um foi para o seu canto, mas José foi muito prudente. E a gente também tem que ser prudente assim na vida da gente. O perdão é uma jornada de cura que exige oração e auxílio de profissionais. Quem disse que é só o pastor? Não. Você pode ter psicólogo e você pode pedir ajuda para terapeutas, porque esse perdão liberta para o futuro. Entendeu, gente? E qualquer coisa, o número... E se você sofreu alguma violência, denuncie. O número é 180 e você pode ligar anonimamente. Gente, é muito frequente nas famílias. 42% é um número muito grande. Então, estabelecer limites saudáveis, como eu falei ainda agora, é um ato de amor próprio. A sabedoria bíblica, estou falando de Bíblia, ela não confunde graça com ingenuidade.
Graça é uma coisa, ingenuidade é uma coisa bem diferente. E a Bíblia não te ensina a ser ingênuo, nem tolo, nem bobo para as pessoas, porque você corre risco de vida. Isso não é falta de fé. Ah, você pode achar, eu acho que eu orei pouco, por isso que a minha família está passando por isso. Não, isso não é falta de fé, é proteção. Você está se protegendo e protegendo quem você ama. Lá em Mateus 10:16, a Bíblia é um versículo muito conhecido. A Bíblia fala: sejam espertos como as cobras, esperto como uma cobra, e sem maldade como a pomba. Ó, seja atento. Antes da coisa acontecer, a cobra já está esperando, preparada para dar o bote, caso precise. Assim nós temos que ser, nós mulheres. Há várias formas de interpretar esse texto, mas para mim, em relação às mulheres, é isso. Seja atenta. Então, gente, se você está passando por uma dificuldade, ou você já passou por esse tipo de dificuldade, ou você ainda está remoendo, às vezes por anos, você já liberou o perdão, você ora, gente. Você continue tentando liberar esse perdão, porque não é fácil, não é da noite para o dia. Ah, eu perdoei, já estou livre, já estou na glória. Gente, são anos. Agora sim, vamos falar por um outro lado. Eu estou falando, eu só comentei esse assunto porque são coisas que acontecem dentro de casa com pessoas próximas, com pessoas que a gente ama. Mas pode acontecer de você ter que liberar o perdão por um acidente, por uma pessoa que te causou uma coisa, uma fatalidade. Pode, gente. Mas o que mais acontece é a gente ter que liberar o perdão por pessoas que são próximas de nós. Nosso marido, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Que o Senhor nos fortaleça todos os dias, nos dê sabedoria do alto, sabe? Para lidar com essas situações embaraçosas. Porque essas situações tiram a paz da gente. Como eu falei na ministração passada, tira a paz, traz até doenças para o nosso organismo. Tem gente com ansiedade e depressão por falta de perdão, gente. Por falta de perdão da mãe, por falta de perdão do pai, por causa desses vários tipos de abandono que eu comentei ainda agora. Não é fácil não, mas Deus vai te capacitar, mas Deus vai te ajudar, mas Deus vai guardar tua mente também para na hora certa você conseguir realizar e dar esse passo de perdão. Entende? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Proteja tua mente, para que tu esteja preparada para liberar esse perdão. Você crê? Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica na paz do Senhor.